Nós vamos agora passar aqui a palavra para o pastor Júlio. Vem. As palavras calam, posso. Graça e paz, boa noite. Boa noite aos irmãos que estão aqui, às irmãs que estão aqui. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí pelas redes sociais. É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui hoje, participando do culto do Ministério Sagrada Família. Quero agradecer a irmã Suelen pelo convite, me senti muito honrado. É sempre um motivo para mim de alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor, né? Seja onde for, inclusive, né? Nós que somos cristãos, somos privilegiados nesse sentido, né? Somos nós mesmos, foi a nós que o Senhor confiou a mensagem da reconciliação, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Foi a nós que Ele confiou, então é um privilégio nosso, né? Ninguém fará em nosso lugar, né? Nenhum outro grupo fará essa tarefa em nosso lugar. E hoje é uma tarefa ainda mais honrosa para mim, porque é falar sobre educação de filhos, né? É falar sobre paternidade, é falar sobre uma imagem, né, que está presente nos nossos dias a dias, está presente na nossa casa e que faz uma referência direta ao nosso relacionamento com o próprio Deus, né? Com o próprio Deus. É uma responsabilidade nossa como pais, como mães, estarmos ensinando os nossos filhos, né? Estarmos preparando os nossos filhos, estarmos fornecendo a eles a base, né? A base moral, a base de princípios, a base de valores que vão construir, né, a moral deles, que vão construir a conduta deles, né, que vão construir a forma que eles vão lidar diante das situações que vão acometê-los aí no dia a dia, das situações que eles vão viver na escola, no trabalho, né, com as suas amizades. Foi dado a nós, foi confiado a nós essa tarefa, né? E para mim esse é um assunto muito importante, porque hoje em dia, especificamente, né, existe uma tendência de relativização desses princípios, né? Parece que esses princípios, os princípios morais se tornaram tantos, né? São tantas fontes de valores e princípios morais que há uma tendência de relativização desses princípios. E muitos pais têm, cada um, buscado esses princípios, né? Construir esses princípios em vários tipos de fontes, né? Umas pessoas buscam fonte ali nos seus pais, né? Naquilo que os pais fizeram, então eu vou fazer com meu filho. Quando não é a própria sociedade, né? A sociedade vai, né, se mexendo, vai, como é que eu posso dizer, impondo determinados valores, determinados princípios, e muitas vezes nós simplesmente aceitamos esses princípios, aceitamos esses valores sem questioná-los, sem fazer uma análise mais profunda sobre isso que a sociedade está querendo impor na nossa vida. Muitas vezes é dos amigos que a gente ouve, né? Olha, ensine o seu filho isso, isso e isso, né? Ensine o seu filho assim, 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 né? E a gente vai ouvindo os amigos e por conta daquela proximidade a gente vai aceitando aquilo ali realmente como verdade, vai aplicando, né, na vida dos nossos filhos. E acaba que a construção dos nossos princípios, né, desses princípios morais que nós estamos passando para os nossos filhos, acaba se tornando uma verdadeira colcha de retalhos, né? Um princípiozinho é daqui dessa amizade, esse outro princípiozinho aqui eu aprendi aqui na televisão, esse outro aqui veio lá dos meus pais, esse outro aqui veio lá da minha vivência na igreja, né? E isso é muito ruim, né? Isso é muito mal, isso é errado, né? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Por que é errado nós adotarmos esse mosaico de princípios, né? Por que é ruim, por que é prejudicial para a nossa família adotarmos esse mosaico de princípios, né? O que nós devemos fazer, né? De que forma nós podemos alinhar os nossos princípios aos princípios de Deus, aos princípios bíblicos, né? E por que é importante a gente fazer isso? Então essas são as perguntas que eu pretendo estar respondendo nessa noite. Em primeiro lugar, o que há de errado, né? O que há de errado em a gente construir um mosaico, Júlio? Por que eu não posso simplesmente pegar um princípio dali, um princípio daqui, um princípio da Bíblia, outro princípio lá de uma outra ideologia? Por que eu não posso fazer isso, né?
Porque, em primeiro lugar, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que os nossos filhos são herança de quem? Herança do Senhor, né? Os nossos filhos não são simplesmente nossos filhos, eles são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3, diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É Deus quem nos dá os nossos filhos. Então, em certo sentido, nós somos mordomos. Deus confiou a nós o cuidado dos nossos filhos. Deus confiou a nós a instrução dos nossos filhos. Deus confiou a nós a educação dos nossos filhos. Imagina você que é pai, você precisa trabalhar, a sua esposa também precisa trabalhar e você precisa colocar alguém na sua casa para cuidar dos seus filhos. E aí acontece que você vai lá, entrevista uma pessoa, entrevista outra, encontra lá uma pessoa que vai ficar cuidando dos seus filhos. E essa pessoa vai, cuida muito bem dos seus filhos e tudo mais. E os dias vão passando e você de repente percebe que aquela pessoa está ensinando para os seus filhos princípios com os quais você não concorda, né? O que você faria nesse caso? Imediatamente eu tenho certeza que você botaria essa pessoa para fora. É ou não é? Você afastaria essa pessoa da presença do seu filho, porque afinal de contas, você quer ensinar os princípios, você quer que o seu filho tenha os mesmos princípios que os seus, é ou não é? Agora você imagina se Deus fizesse o mesmo com a gente? Se Deus tivesse a mesma atitude com a gente, será que nós ainda estaríamos próximos dos nossos filhos? Porque os nossos filhos, irmãos, pertencem a Deus. E quando Deus confiou os nossos filhos a nós, Ele confiou a nós para que nós ensinássemos a eles os princípios de Deus. Amém? São os princípios de Deus que nós que nós devemos educar os nossos filhos, né? São através desses princípios. E embora a gente permaneça, né? Embora Deus não nos afaste dos nossos filhos, né? Uma vez que Deus nos concede os nossos filhos, são os nossos filhos, né? Para o resto da vida, né? São os nossos filhos. Então, embora Ele não nos afaste, Ele nos responsabiliza. Nós somos responsabilizados diante de Deus por aquilo que nós instruímos aos nossos filhos, né? Deus atribui aos pais responsabilidade pela forma como instrui, pela forma como orienta, por aquilo que constrói na vida do seu filho, né? Então, essa responsabilidade deve gerar em nós temor, deve gerar em nós compromisso diante de Deus de ensinar os princípios bíblicos aos nossos filhos. Ainda no Salmo 127, no versículo 1, o salmista diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, olha que interessante, né? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Olha que interessante o que Deus está nos ensinando aqui, né? Se não for o Senhor o construtor da nossa casa, se não for Ele o mestre de obra, se não for Ele aquele que dá as orientações, aquele que determina a forma, os princípios, os valores que governarão a nossa vida, então será inútil eu trabalhar nessa construção, né? É isso que o salmista está dizendo. Então não são poucos os textos bíblicos que nos orientam a respeito da educação dos nossos filhos dessa forma, né? Não são poucos. Se a gente vê, por exemplo, lá em Deuteronômio 6, que é um texto muito conhecido, né, sobre a educação de filhos, muito utilizado. Lá em Deuteronômio 6 a gente vê a Bíblia dizendo assim: ensinar os mandamentos de Deus com persistência aos seus filhos. Essa é a orientação que está lá em Deuteronômio 6. Nós devemos ensinar os mandamentos de quem? De Deus, com persistência aos nossos filhos, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz o seguinte, ele nos exorta da seguinte forma: criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O apóstolo Paulo não fala assim, crie os seus filhos de acordo com aquilo que você acha que é certo, de acordo com aquilo que você acha que é errado, da forma que você bem entender. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Inclusive, esse texto vem logo após um outro texto que a gente usa muitas vezes para cobrar os nossos filhos, né? Olha, menino, lá na Bíblia está escrito que os filhos devem obedecer aos seus pais para que ele prolongue os seus dias na face da terra, né? É o primeiro mandamento com promessa. A gente ainda faz questão de ressaltar, né?
A gente é muito rápido em cobrar os nossos filhos que eles reconheçam o mandamento do Senhor de obedecer aos pais. Mas logo em seguida vem lá: vós pais, não provoqueis os seus filhos a ira, mas criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Lá no livro de Miqueias ainda nós encontramos um outro texto que diz o seguinte, Miqueias 6:8, diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. De modo que nós não temos como concluir a partir do texto bíblico, a partir dos ensinamentos do Senhor, a partir daquilo que a gente observa aqui, nós não temos como concluir que foi dado a cada um de nós a opção de escolher com quais princípios, de escolher quais os valores eu vou ensinar aos meus filhos. Não foi dado a nós essa opção. Como cristão, não foi dado a mim a opção de escolher, eu sou cristão, mas eu não vou ensinar os princípios cristãos para o meu filho, não. Não foi me dada essa opção. Nós temos um compromisso, nós temos o dever para com Deus. Se Ele é mesmo o nosso Senhor, se Ele é mesmo o nosso Deus, nós temos então o dever de ensinar os nossos filhos da maneira que o agrada, da maneira que o satisfaz, baseado em seus próprios princípios, os princípios que Ele mesmo criou. Por quê? Porque Ele é perfeito, eu não. A Bíblia diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro, Quem não é o maravilhoso conselheiro? Eu, Eu não sou maravilhoso conselheiro. Eu não tenho bons princípios dentro de mim mesmo para passar para ninguém, que dirá para o meu filho, Agora, o Senhor Jesus Cristo tem. A Bíblia tem, a palavra de Deus tem. São esses princípios que nós devemos, então, ensinar aos nossos filhos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz lá em Lucas 6, de 46 a 49, diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha que pergunta interessante, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Em outras palavras, Jesus está falando, olha, se vocês não fazem o que eu digo, eu não sou Senhor, Senhor. Eu não sou seu Deus, eu não sou o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? Você mesmo. Se você só faz o que quer, se você só faz aquilo que você acha que é certo, quem é Senhor para você? É você mesmo, É o seu próprio ego, É a sua própria vontade que está acima da vontade de Deus. Agora, se Deus é o meu Senhor, se eu me relaciono com Ele como servo, então eu devo ouvi-lo, eu devo obedecê-lo, eu devo praticar aquilo que Ele me manda praticar, E Jesus continua falando, olha, eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces lá na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Completa. Então é dessa forma que Deus compara um homem que vem a Ele, ouve as suas palavras e as pratica, e alguém que vem até Ele, ouve as suas palavras, mas fala assim, quer saber? Eu ouvi, entendi, olha Deus, eu entendi o que o Senhor falou, mas eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ensinar da minha forma. Eu quero eu mesmo definir o que é certo, definir o que é errado, definir o que é bom, definir o que é mal, e eu quero passar esses meus princípios para os meus filhos e não os seus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, a sua casa será a casa de alguém que construiu sem alicerce nenhum. Quando vier a torrente, quando vier a inundação e bater na sua casa, ela vai cair. Jesus não está dizendo que ela pode cair, está dizendo que ela vai cair, Então daí a importância, se nós queremos ter uma família bem construída, uma família forte, uma família bem edificada, uma família que consegue enfrentar as dificuldades, consegue enfrentar as torrentes e manter-se de pé,
nós precisamos aceitar, irmãos. Nós precisamos concordar em unidade que os princípios que podem fazer com que a nossa família viva dessa forma são os princípios bíblicos. São os princípios que Deus tem para nós, né? Então nós pais temos esse compromisso com Deus, esse compromisso. Então eu quero desde já desafiar você pai, você que é mãe, que ama a sua família e que ama ao Senhor, que serve ao Senhor, que serve ao Deus Altíssimo, né? Assuma, abrace, né? Como o salmista fala muitas vezes lá no Salmo 19, né? Que você ame os princípios do Senhor, que eles sejam valiosos para você, né? Que você possa realmente, assim como diz lá em Deuteronômio, andar com eles amarrado nas suas mãos, para que tudo aquilo que você faça com ela, os princípios de Deus estejam presentes, que eles possam estar assim, ó, escritos na sua testa, para que em todo lugar que você vá, as pessoas saibam que você pertence ao Senhor, né? Que você pertence ao reino de Deus, ao reino dos céus, amém? Então esse é um desafio. Se você ama a sua família, você quer ver a sua família bem fundamentada, como uma casa firmada na rocha, então, meu irmão, se abrace aos princípios do Senhor, né? Rejeite tudo aquilo que é contrário a esses princípios. Ah, Júlio, então quer dizer que eu não posso nem ouvir os princípios que as pessoas aí fora ensinam, aqueles princípios que os meus pais me ensinaram, aqueles princípios que os meus amigos me ensinam, não posso nem ouvir? Não, ouvir você pode. O que você precisa é avaliar. Espera aí, esse princípio aqui que está chegando até mim, dessa determinada fonte, ele é coerente com o que a palavra de Deus está ensinando ou ele é contrário? Ele é coerente, ele faz sentido com tudo aquilo que a palavra de Deus tem ensinado? Ou ele está distorcendo a verdade, né? E aí há um momento muito chave, muito importante de a gente abrir mão daquilo que a gente mesmo acha certo, quando isso entra em confronto com a palavra de Deus. Se eu sou servo, eu vou sempre preferir a palavra de Deus, eu vou sempre preferir o princípio bíblico ao meu próprio, porque eu sou servo, já não sou eu quem manda em mim, mas Cristo vive em mim, é como o apóstolo Paulo nos ensinou, né? Agora, por que nós precisamos, né? Qual a importância da gente fazer isso, né? A gente já viu por que é errado a gente criar um mosaico de valores, um mosaico de princípios, né? A gente já viu que é importante a gente ter os nossos princípios bem fundamentados na palavra do Senhor. Mas por quê? Qual que é o impacto desses princípios na nossa vida, né? Por que é importante, né, a gente alinhar os nossos princípios segundo a palavra de Deus? Primeiro, porque os princípios bíblicos, eles refletem a pessoa de Cristo, né? Os princípios bíblicos refletem a pessoa de Cristo, né? Todos nós que somos cristãos, nós temos sempre buscado o quê? Ser parecido com Jesus, é ou não é? Na verdade, a caminhada cristã, a nossa caminhada cristã, ela se resume nisso, em construirmos em nós, na nossa vida, um caráter cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo. Não é essa a nossa luta diária? Pois os princípios bíblicos, irmãos, são exatamente os princípios que refletem o caráter de Jesus. Se eu quero o caráter de Cristo na minha vida, são esses princípios que eu devo buscar, são esses princípios que eu devo praticar. E quanto mais eu puder ensiná-los aos meus filhos, mais eu vou fazer com que eles alcancem isso de uma forma muito mais eficaz, de uma forma muito mais eficiente do que eu tenho alcançado, amém? Então nós temos que servir os nossos filhos dessa forma. Os princípios bíblicos refletem o caráter, a pessoa de Jesus. Eles são os únicos capazes de despertar a consciência que a criança tem de Deus e da eternidade. É quando eu ensino um princípio bíblico para o meu filho, baseado nas Escrituras, que eu vou fazer despertar nele a consciência dele de Deus, a consciência dele, né, da eternidade, de que essa vida não se encerra aqui, de que nós não vamos simplesmente morrer, entrar para debaixo do chão e acabou, não existe mais nada, né? É quando eu ensino princípios bíblicos que eu vou despertar a consciência do meu filho, né? Que eu vou despertar no meu filho, né, o interesse de conhecer, de aprender, de falar, de perguntar. E todas essas são oportunidades, então, da gente poder ensiná-los, da gente estar preparado para falar para eles, né? Ter valores fundamentados nos princípios bíblicos não substitui um viver em Cristo, né? Eu não estou dizendo aqui que se eu ensino princípios bíblicos para os meus filhos é certeza, é certo.
que ele vai se tornar cristão, né? Que ele vai aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Não é isso, porque o ensinar com princípios bíblicos não substitui um viver em Cristo que ele precisa alcançar, né? Uma experiência que ele precisa alcançar. Mas quando eu ensino os princípios bíblicos para os meus filhos, quando eu educo os meus filhos em princípios bíblicos, eu estou fundamentando. Eu estou como esse rapaz que Jesus falou lá naquele texto anterior, né? Eu estou cavando fundo e enfiando estacas que vão servir de alicerce para uma casa que está sendo construída, que vai ser construída e que nós cremos que será construída pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele for adulto, não se desviará dele, né? Por quê? Porque você fincou estacas, porque você criou um fundamento, você preparou o alicerce para que aquela casa pudesse ser erguida, né? Esse padrão, irmãos, ele deve existir na prática diária da vida dos pais. Eu estou falando aqui de usar os princípios bíblicos para educar os nossos filhos, mas isso não significa apenas eu abrir a Bíblia e ler alguns textos com os meus filhos, não significa eu acompanhar os meus filhos e trazê-los à igreja para uma programação ou outra. Isso fala muito mais em eu mesmo praticar esses princípios, né? Nada substitui o meu exemplo como pai. Nada substitui o seu exemplo como mãe. Nada substitui isso, meu irmão. Então, a melhor forma de nós ensinarmos princípios bíblicos para os nossos filhos é quando nós mesmos os amamos, quando nós mesmos buscamos aprender eles, quando nós mesmos nos abraçamos a eles, quando nós mesmos damos valor a esses princípios. É dessa forma, pelo exemplo, que nós vamos construir no nosso filho convicções. Nós vamos construir nos nossos filhos bons alicerces, porque eles vão lembrar: não, o meu pai, ele não falava uma coisa e vivia outra. O meu pai falava uma coisa e ele praticava, né? Ele colocava em prática, e ele certamente verá os resultados disso daí na sua vida, né? Aprenda e estabeleça em sua vida o padrão bíblico, viva por ele e conduza então seus filhos por esse caminho. Segundo lugar, por que nós precisamos alinhar os nossos princípios segundo a palavra de Deus, né? Porque os princípios bíblicos, eles são os únicos voltados para os outros. Os princípios bíblicos é o único voltado para o outro, né? Ou seja, é o único que me ensina a olhar para o outro, não da forma que ele parece para mim, mas da forma que Deus o vê, né? Ou seja, o padrão, aquilo que dá valor à minha vida, não é a forma como a pastora Kelly me vê, não é a forma como a irmã Kátia me vê, não é a forma como nenhuma outra pessoa me vê. Não é isso que me dá valor. O que é que me dá valor? É a forma como Deus me vê. Da mesma forma, o valor que a irmã Kátia aqui tem, não sou eu que dou. Não é ninguém mais que dá. Não é se eu gosto muito dela ou se eu não gosto que vai dar a ela, que vai atribuir o valor que ela tem. Quem é que atribui o valor que a irmã Kátia tem? É Deus. Os princípios bíblicos nos ensinam isso, a olhar para as pessoas e enxergar nelas o valor que Deus dá a elas. O referencial, o padrão do valor que estabelece o valor, não está dentro de mim, não está dentro de nenhum de nós. Ele é um padrão comum, ele é um padrão divino, ele é o padrão de Deus. E dessa forma, a gente foge dessa divergência, dessa diversidade, né? A gente foge de todos esses argumentos de diversidade que existem, porque todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. A Bíblia fala que o nosso Deus não faz acepção de pessoas, né? Todos nós somos valiosos para o nosso Senhor. Então não são aspectos subjetivos, pelo contrário, são muito objetivos. É o amor de Deus. A Bíblia fala que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós, porque nos ama. Porque nos ama, ele nos criou, né? E ele nos ama. Então, o que estabelece, os princípios bíblicos estabelecem que o valor das pessoas não está em nós, não está nos outros, mas está em Deus. Então, são princípios voltados para os outros, que me faz olhar o outro com compreensão, olhar o outro com amor, olhar o outro com responsabilidade de cuidar, de amar, né? De atender às suas necessidades. É isso que os princípios bíblicos, por isso que os princípios bíblicos são importantes, né? A gente está passando para os nossos filhos. E em terceiro lugar e último, já chegando no final, por que é importante, né? A gente alinhar os nossos princípios à palavra de Deus?
porque os princípios bíblicos, eles promovem a unidade. É notório o quanto que o relativismo moral, ele tem dividido a humanidade em subgrupos culturais, né? O relativismo moral tem dividido as pessoas entre negros, brancos, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, né? O relativismo moral, ele vai dividindo as pessoas em grupos, mas os princípios bíblicos não dividem as pessoas em grupos, né? Como eu já falei aqui, todos nós somos um diante de Deus. Deus olha para nós e nos enxerga da mesma forma que enxerga qualquer outra pessoa. Ele não faz distinção entre raça, ele não faz distinção entre cor de pele, ele não faz distinção entre gênero, ele não faz distinção se é branco, se é negro, se é amarelo, né? O nosso Deus nos enxerga sempre da mesma forma. Lá em Gálatas 3:27, nós vemos o apóstolo Paulo dizer assim: porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Olha que coisa linda, né? Todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Ou seja, quando Deus olha para a gente, quem é que ele vê? Cristo, né? Quando Deus olha para mim, quem é que ele vê? Cristo. Quando ele olha para minha esposa, quem que ele vê? Cristo. Quando ele olha para os meus filhos, quem é que ele vê? Cristo, né? Quando Deus olha para cada um de nós com as nossas diferenças que temos, quem é que ele vê? Cristo. Ele nos vê da mesma forma, né? Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, né? É isso que os princípios bíblicos nos ensinam. Nos ensinam o valor da unidade. Nos ensinam a importância de olharmos para as pessoas dessa forma, sabendo que somos um em Cristo com ela, né? Então daí a importância de nós estarmos alinhando os nossos princípios bíblicos de acordo com a palavra de Deus. É praticamente, irmãos, impossível instruir os nossos filhos segundo princípios que nós mesmos não praticamos. O que eu quero dizer é que tudo isso que eu falei aqui é muito importante. Instruir os nossos filhos de acordo com princípios bíblicos é sim muito importante, mas não faz sentido nenhum eu querer fazer isso se eu mesmo não colocá-los em prática na minha vida. Se eu mesmo não fizer esses princípios valiosos para mim. Amém? Então, a minha oração e o que eu peço hoje é que o Senhor possa, assim, trazer ao coração de cada um de nós esse interesse, essa disposição, essa vontade, esse desejo de praticar, de colocar na nossa vida, de ter para a nossa vida como muito valioso os princípios de Deus. Que a gente pare de buscar em tantos lugares, em tantas fontes, princípios e valores que vão reger a nossa vida, enquanto nós temos aqui à disposição a palavra de Deus, com tudo aquilo que podemos aprender. Lá no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo 3, de 14 a 17, diz assim, olha só. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É isso que a palavra de Deus nos diz, né? Aqui, irmãos, nós temos a fonte, a melhor fonte, a principal fonte. E, na verdade, a palavra que eu tenho trazido hoje é que ela deveria ser a nossa única fonte, a nossa única regra de fé e de prática, né? Se somos cristãos e defendemos isso, inclusive, como um credo nosso, né? A Bíblia como única regra de fé e prática, que de fato ela seja. Que nós não continuemos procurando em tantos lugares diferentes esses valores e princípios, mas encontremos no nosso relacionamento com Deus e com a palavra de Deus esses valores que nortearão a nossa vida e nos ajudarão a instruir os caminhos dos nossos filhos
de forma que eles se tornem edifícios bem fundamentados para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você aí na sua casa estivesse apresentando a sua família diante do Senhor agora, estivesse apresentando principalmente a sua vida de pai, o seu ministério, né, de pai, seu ministério de mãe, e todos nós aqui no templo também, né, que nós estejamos apresentando esse ministério diante do Senhor agora, né, esse ministério que o Senhor nos confiou, foi uma herança, né, a Bíblia fala ali em Salmo 127 que foi uma recompensa que o Senhor nos deu, é algo precioso, é herança, os nossos filhos são herança do Senhor, eles têm valor, né, e que o Senhor possa estar assim, nos ajudando a conduzi-los da maneira que o agrade, amém? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, essa palavra tão preciosa que nos confronta, Deus, a Tua palavra que nos confronta com amor, não confronta para condenação, mas confronta para salvação. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra que é fiel, pela Tua palavra que é reta, pela Tua palavra que nos instrui no caminho da verdade, pela Tua palavra, Deus, que gera vida no nosso coração, gera vida no seio da nossa família. E nesse momento, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando, Deus, todos os irmãos que estão ouvindo essa mensagem agora nesse momento, sejam nas redes sociais, sejamos nós aqui, ó Deus, presentes aqui no templo. Deus, que o Senhor possa estar gerando em nosso coração, Deus, essa disposição, esse ânimo, Deus, esse desejo, essa busca, Pai amado, por conhecermos os Teus princípios, por conhecermos, ó Deus amado, a forma como o Senhor mesmo tem direcionado que devemos agir. Que o nosso certo e o nosso errado, Pai, venham da Tua boca. Que o nosso bem e o nosso mal, Deus, venham de Ti e não do nosso interior, que é corrompido, ó Deus, pelo nosso pecado. Que nós possamos, ó Deus, assim, buscar intensamente, como diz lá o texto de Deuteronômio, Deus, com muita persistência, Pai. Buscar com persistência, aprender os Teus princípios e que isso sejam valores preciosos na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a educar os nossos filhos para Ti. Nos ajuda a educar os nossos filhos, Deus, de forma que eles tenham material, conteúdo, Deus amado, que possa ser usado pelo Teu Espírito Santo para se encontrar com eles, ó Deus, para impactar a vida deles, para transformar os seus corações, para transformar a mente deles, Deus, que os nossos filhos, ó Pai, sejam apaixonados pelo Senhor, que os nossos filhos, Deus, tenham em Ti, ó Deus, a rocha viva, a rocha eterna que fundamenta a vida deles, e da mesma forma como o Senhor tem nos alcançado, Deus, de maneira tão maravilhosa, tão preciosa, nós possamos também ver os nossos filhos, ó Deus, sendo alcançados pelo Teu amor, os nossos filhos, Deus, sendo alcançados pela Tua luz, pela Tua graça, Deus amado, os nossos filhos juntamente conosco, ó Deus, servindo ao Senhor de coração, com alegria, com disposição, não por imposição, Deus querido, mas por amor a Ti, Deus, porque Te amam, porque reconhecem no Senhor, ó Deus, esse farol, Senhor, que ilumina a nossa vida, que ilumina os nossos caminhos, que possamos ver assim a vitória na vida dos nossos filhos. Nos ajuda, Pai, a, como pais, ouvir os nossos filhos, ó Deus, estar presente, estar ao lado deles, nos dá paz, nos dá paciência, nos dá controle, Deus, quando as situações parecem estar fugindo das nossas mãos. Muitas vezes, Deus, nós nos desesperamos, muitas vezes, ó Deus amado, nós ficamos atordoados, nós ficamos confusos, e é nesse momento, Deus querido, que muitas vezes nós esquecemos da Tua palavra, nós esquecemos do Teu direcionamento, nós esquecemos da Tua orientação. Mas eu quero Te pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar nos iluminando nesses momentos, possa estar, ó Deus amado, nos constrangendo nesse momento, possa estar iluminando o nosso entendimento e nos chamando, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu amor, a darmos ouvido às Tuas palavras, ó Deus, e que assim nós possamos alcançar o coração dos nossos filhos, Deus, que nós tenhamos as portas do coração deles, ó Deus, abertas para nós, ó Deus, que nós possamos entrar ali, Deus, e poder desfrutar juntamente com eles, Deus, de momentos agradáveis, de comunhão, uma comunhão profunda, uma comunhão de verdade, Deus amado, uma comunhão que gere, Senhor, laços profundos, laços fortes, ó Deus, que nenhuma influência externa, Deus, irão destruir, nenhuma influência externa irão apagar, mas laços verdadeiros, ó Deus, que farão com que os nossos filhos caminhem junto conosco e nós junto com eles, ó Deus, rumo à vitória, rumo ao encontro do Senhor Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada família nesse momento, acampa os Teus anjos ao redor de cada lar, de cada pai, de cada mãe, de cada filho nesse momento.
Gera, Senhor, harmonia, Senhor. Gera paz, gera alegria, Senhor, no lar de cada irmão que está ouvindo agora nesse momento a Tua palavra, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Ti, Senhor.